Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos agora mais um dia, mais um presente concedido por Deus, fazer com que Ele se alegre conosco. Como assim? Hoje eu quero começar diferente, quero te dizer que a nossa vida tem valor para Deus e por isso que foi pago um preço tão alto pela minha vida e pela sua. Então hoje eu quero te dizer para você que você deve ver além das circunstâncias, além de todas as críticas, além de todas aquelas disse-me disse, você não pode, você não consegue, não é para você. Você vai hoje olhar pelos olhos espirituais o que o Senhor já disse que você é, mas e trazer isso para a sua vida, porque o Senhor disse que Ele é que tem bons pensamentos de nós, que os olhos dele são como chama de fogo e que Ele está em todo o tempo conosco até que a consumação dos séculos. Então, hoje eu quero te chamar para você olhar além, para você ir além, para você entender que assim como a águia, não existe idade, porque a águia, quando ela chega a uma certa altura da sua vida, ela renova toda a sua vestidura para você entender. Seu bico, suas unhas e suas penas. É um processo doloroso e é isso que nós não entendemos, que muitas das vezes nós queremos ser águia, ter visão de águia, ser bons caçadores como a águia e ser bem-sucedidos e voar alto como a águia. Porém, temos que entender que para isso é preciso saber que o processo para se alcançar essa maturidade e esta altitude vem do Senhor. O Senhor hoje manda te dizer uma palavra que vai te dar um direcionamento, no qual vai te dar um despertar, algo novo, uma luz diferente. E essa palavra hoje está em 2 Coríntios 4,16. Por isso, não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Deus tem uma porção nova para derramar sobre você. A palavra do Senhor, ela é renovação. Por que ela é renovação? Em todo o tempo, em qualquer circunstâncias, somos escolhidos por Deus para estarmos sendo a cada dia renovados. E eu gosto muito de dizer que temos que ser gratos por tudo que temos. Não tem nada, tem sim, você tem vida, você tem saúde, você pode não ter muito luxo, mas você pode ter um café para tomar, o que muitos hoje não têm. Você pode ter uma cama para dormir e muitos estão na rua, no frio, porque já começou a esfriar. Você tem um teto, por mais simples que seja, para te proteger do frio, do calor e até mesmo da chuva, dos ventos. E tem muitos que estão no relento. E talvez aquele que está no relento é mais grato do que nós que temos uma casa, um carro, roupas boas para vestir, cama para dormir, comida para comer, e a gente fica murmurando porque hoje queria comer uma mistura específica e não temos. Por isso que a palavra de Deus vem nos dizer que nós temos que olhar além das circunstâncias. Sei que nós, como seres humanos, temos um defeito terrível, que é reclamar do que não temos, ao invés de agradecer pelo que temos. Como nós vamos alcançar o que não temos? Quando agradecemos o que temos. Por quê? Porque o Senhor, Ele não precisa que nós nos matemos para alcançar alguma coisa, para conquistar alguma coisa. Ele só precisa que nós venhamos a estar
focados, buscando a presença dele, porque ele vai trazer, porque se preciso for, ele cria uma circunstância. E hoje o Senhor está criando uma nova circunstância. Hoje ele nos deu a oportunidade e um novo presente, porque o dia de hoje se chama presente. E ele hoje manda que você abra esse presente com carinho, independente do que é, que você saiba agradecer, porque atrás de uma simples lembrança há também algo valiosíssimo. Muitas das vezes as pessoas perdem o melhor da vida por desprezar a aparência de muitas coisas. Então vejam além, olhe além de tudo que vocês veem, olhe além do que tudo que está ao seu redor. Comece a projetar. Um dia eu ouvi uma história muito linda, esqueci o nome agora do autor da história, mas ele tinha um desejo muito grande de comprar uma bicicleta para poder ir trabalhar, para poder ir na igreja e tal. E então ele começou a orar a Deus e Deus mandou ele materializar isso na mente dele. E ele começou a projetar essa bicicleta. Ele queria ela como ele queria, de que maneira ele queria, de que cor ele queria. E quando ele terminou, Senhor, é assim. Então agora eu vou esperar o Senhor me dar. E isso, passados uns dias, um vizinho dele estava de mudança e por um acaso tinha uma bicicleta exatamente como ele pediu para Deus. Ele não sabia e ele ia mudar de país e então aquela bicicleta não cabia na mudança. E o Senhor perguntou a ele se ele queria a bicicleta. E aí ele ajoelhou, agradeceu a Deus e disse: obrigado. Essa bicicleta foi o Senhor que mandou você trazer para mim. Então nós temos que entender que nós trabalhamos sim, porque o Senhor diz que o preguiçoso vai ter com a formiga, né? E ele também diz na palavra dele que o preguiçoso melhor que não come, mas nós não podemos ficar ociosos. Ociosidade traz à nossa mente coisas e pensamentos ruins. Pensamentos ociosos nos levam a fazer coisas que desagradam a Deus. Então a nossa ociosidade Deus não se agrada. Eu vou dizer da minha palavra, da minha boca, eu creio que Deus despreza a ociosidade, mas também não está escrito dentro da palavra que eu devo morrer de trabalhar para conquistar uma mega casa e abandonar a obra do Senhor, fazer de qualquer maneira. Porque a minha vida tem que estar pautada no que Deus preparou para mim. Eu tenho que trabalhar sim, porque a palavra do Senhor assim diz. Mas ele diz que também em vão trabalha o homem se o Senhor não abençoar. Em vão se levanta de madrugada o homem e come pão de dores. Não prospera. Não há prosperidade em nada disso. Porque o Senhor diz que as bênçãos do Senhor é que enriquece e não acrescenta dores. Então o Senhor preparou tudo isso para que nós viéssemos a entender que Ele cuida de nós, mas que nós temos que estar em movimento, porque de maneira nenhuma Ele chama alguém para fazer algo para Ele se aquela pessoa está parada, está de boca aberta, não tem atitude para nada. Como que você vai contratar alguém para trabalhar na sua empresa se você só vê essa pessoa dormindo, parado, não faz nada, não procura ler um livro, não procura estudar nada, não procura nem sequer ajudar uma pessoa a atravessar a rua, para dizer uma coisa bem simples. Então não tem como. Então é por isso que o Senhor diz que a ociosidade, sim,
é que nos leva a estar presos ao comodismo. Eu tenho o que comer, eu tenho onde dormir e não estou preocupado com mais nada. Não vou trabalhar porque tem quem me sustenta. Eu sei que o Senhor, Ele é maravilhoso e é por isso que nesta passagem Ele diz que Ele renova, que Ele é renovação todo dia. E que mesmo que nós nos corrompamos, o nosso eu interior, ou melhor, o nosso espírito está ligado. O nosso espírito é Senhor quem nos deu. Então Ele está conectado no céu e Ele se renova todo dia. Então quando praticamos a palavra, ou então quando praticamos algo que agrada a Deus, que é ler a palavra, que é meditar na palavra, quando fazemos o que a palavra nos manda, não precisamos andar afadigados, porque a palavra de Deus lá também diz que basta cada dia o seu mal. E as pessoas têm se escravizado em conquista de bens materiais e têm se esquecido da beleza de servir ao Senhor com excelência. Quando o Senhor levou aquele povo para o deserto, o Senhor não deixou faltar nada. O Senhor não deixou eles sem comer, não deixou eles sem sapato, sem roupa, sem água, sem nada. Mesmo assim eles murmuraram. Os murmuradores vão ficar no deserto. Vão avaliar, vão conhecer a terra prometida, vão continuar murmurando e vão perder a bênção. Ah, mas eu tenho, você não tem. Será? Será? Quantos dias nós colocamos a nossa cabeça no travesseiro para descansar e dizemos: Senhor, obrigado. Muito obrigado. Então, isso não tem preço. Isso não está condicionado ao que você tem. Isso está condicionado ao que você é, ao que Deus fez de você. Então o Senhor hoje manda te dizer: eu renovo as tuas forças todo dia. E não se preocupe, você vai falhar outras vezes. E eu estou aqui. E o Senhor Jesus diz que Ele é advogado. Advogado fiel. Ele advoga por mim, por você, enquanto estivermos aqui e nos arrependermos, Ele advoga por nós. Então, somente lembre-se de que somos vasos de barro na mão do oleiro. Então o Senhor disse para Jeremias o quê? Não posso eu fazer contigo, ó povo, como fiz com esse vaso nas mãos do oleiro que se quebrou e eu fiz de novo. Então o Senhor, ele tem prazer em refazer, em transformar, em restaurar, em restituir. Porém, Ele precisa que nós venhamos querer, porque Ele não é como o ladrão que entra pela janela ou de qualquer maneira. Ele bate a porta e se nós abrimos, Ele entra, Ele faz morada, Ele senta à mesa conosco e Ele, aleluia Jesus, está conosco em todos os momentos. Faça como a águia, abra os seus olhos, renove as suas forças, renove a sua estrutura. E como eu faço isso?
Como? Dobre o seu joelho. Vire a página e reescreva a sua história dentro do que o Senhor quer para você, dentro do propósito que o Senhor te criou para ser. Não deixe as pessoas ao seu redor dizer que você é ou não é. Lembre-se de que os pensamentos que o Senhor tem sobre você não são maus e que Ele te escolheu, Ele te chamou, Ele te capacitou e é Ele quem está contigo em todos os momentos. Então, assim como você e eu somos vasos de barro, temos um tesouro dentro de nós, incalculável, chamado Espírito Santo de Deus. E temos que cuidar do nosso exterior, para que o interior se renove cada dia mais. E temos que cuidar do nosso interior. E como fazemos isso? Com a palavra do Senhor, fortalecendo o espírito. Porque não adianta nada, como dizem os mais velhos, não adianta nada por fora, bela viola, e por dentro, pão bolorento. Somos como sepulcros calhados, a maioria hoje está assim, são sepulcros calhados, por fora uma belezinha, mas por dentro cheira morte, não tem nada. Então temos que ser o que realmente somos, de dentro para fora. Mas eu preciso, então peça ao Senhor que te transforme, que te ajude e que te renove todos os dias, porque Ele tem prazer em fazer isso. Tome posse da sua bênção hoje que está nesta renovação. Veja além e entenda que nada nem ninguém pode impedir o trabalhar de Deus na sua vida, porque você é mais que vencedor e você pode todas as coisas em Cristo que te fortalece. E, aleluia, Jesus, as bênçãos do Senhor é quem enriquece, não acrescenta dores. Tome posse desta palavra e sim, receba do Senhor a tua bênção hoje. Deixe no seu coração. Até amanhã para o próximo devocional.